Vamos em frente. Na contramão do governo federal, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ampliou os estudos para a privatização de linhas de trem e também da Sabesp, a maior estatal paulista. A assinatura foi durante um evento nessa manhã que marcou o balanço de 100 dias do governo Tarcísio. O contrato é entre o governo e uma agência do Banco Mundial para estudar a privatização da Sabesp. O estudo deve ficar pronto em 2024 e é a grande aposta do governo estadual para enfrentar as resistências a privatizações que surgem de diversas frentes. Há contrariedade quanto à privatização no Tribunal de Contas do Estado, no Sindicato dos Servidores da Sabesp, na Assembleia Legislativa e entre muitos prefeitos. Há dúvidas entre os envolvidos sobre se o serviço privatizado garantirá um custo menor para a população. Outro questionamento é sobre privatizar uma empresa que dá lucro. A Sabesp, segundo um completo relatório de sustentabilidade apresentado na semana passada, deu lucro de 3 bilhões de reais em 2022. Tarcísio ainda assinou a autorização para estudar a concessão de 5 linhas de trem, 4 que já funcionam e uma que está em construção. Hélio Beltrão, começa essa pauta por você. A gente falou aqui, inclusive, do momento de chuvas aqui em São Paulo, que acabou unindo ali Tarcísio com Lula. Eu citei a própria declaração do Tarcísio, de que eles são sócios, porque um é presidente do Brasil, outro governador de São Paulo, e o Estado e o país precisam caminhar juntos para a prosperidade. Agora, esse ponto é um ponto de divergência absoluta, talvez ali o ponto mais contrastante das duas políticas. Você tem um lado mais estatista, mais desenvolvimentista, e o Tarcísio querendo deixar essa marca de privatização. Será que ele consegue? Olha, eu creio que sim, viu, Felipe? O Tarcísio está determinado a fazer o que é melhor aí para a população. E, sem dúvida, gerir uma empresa de saneamento não é a prioridade para quem precisa entregar infraestrutura, segurança, educação, saúde. Não é o mais importante. O mais importante para a população é ter o saneamento, ter o acesso ao esgoto e água potável, que é um desastre no Brasil, como a gente sempre falou. São necessários dezenas de bilhões de reais para alcançar a universalização que o Brasil tem como meta para 2033, viu, Felipe? E, para isso, é muito importante que a Sabesp seja privatizada. Por quê? Em primeiro lugar, uma empresa que tem o controle estatal, a Sabesp, a gente sabe que ela tem ações na Bolsa, tem outros sócios, mas o controle é do Estado de São Paulo, né? Toda empresa que tem como controlador o governo tem ali seus interesses políticos para colocar ali gente, para direcionar a empresa para fazer o que o governo da vez gostaria de fazer. Isso é péssimo para o serviço que ela se propõe a fazer. Esse é o principal motivo. E também o Tarcísio está querendo focar no que interessa, levantar um dinheiro importante para o orçamento do Estado dele e se livrar de um potencial custo de ter que botar mais dinheiro, né? É mais fácil uma empresa privada levantar esses bilhões necessários para a universalização. Então, a Sabesp, sem dúvida, é a joia da coroa, Felipe, mas tem outras coisas para privatizar em São Paulo. E eu acho que a determinação do Tarcísio em fazer a coisa certa, que é o foco no cidadão, o foco no serviço e não em proteger empregos determinados pelo governo, para nomear políticos dentro de uma estatal, né? Então, o Tarcísio está focado no serviço que ele se propõe a fazer para o paulista, e eu acho que é por isso que a pesquisa dele mostra 44% de ótimo e bom, 11% de ruim e péssimo, ou seja, uma diferença, que é o que eu acho importante, de 33%. Quando do Lula é 9%, 38% de aprovação e 29% de ruim e péssimo, ou seja, só 9 pontos. O Tarcísio tem 33 pontos e entre os motivos está aí na tela. Janaína, o Tarcísio ele sonha em privatizar ali, que seja privatizado, né, o Porto de Santos. Ele já bateu o martelo naquela cena que já virou a marca da gestão dele, ali na B3, em relação ao leilão do Rodoanel, do trecho norte, né, que ajuda a reduzir ali o fluxo de veículos na Marginal, em São Paulo. É o equivalente para a plateia carioca ao nosso arco metropolitano. Duas obras que tiveram escândalos na sua origem, mas ele conseguiu ali o leilão daquele trecho. E a Sabesp parece ser o sonho dele. Queria saber a sua avaliação disso e também com a sua experiência na Lesp,
se você acha que tem resistência. O que a gente sabe é que, atualmente, o Tarcísio tem ali 53 dos 94. Uhum. Precisa, para aprovar projeto de lei, de 48 votos, então ele tem uma gordura de 5 votos ali, mas para a PEC, para a proposta de emenda à Constituição Estadual, no caso, precisa de 57, ele precisaria sempre negociar ali com a Alesp. Você acha que ele consegue aprovar isso? Tem outro tipo de obstáculo no caminho? Olha, vou lhe dizer, eu fui uma deputada bem mais chata do que eu sou comentarista. Mas bem mais chata. Então, eu gostava de ver os estudos, eu ia visitar secretarias, quando envolvia algum órgão, eu ia visitar o órgão, exigia que as equipes técnicas viessem à Assembleia, fazer audiência pública. Então, eu sempre fui muito chata. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas ideias do governador para com as rodovias, o próprio porto, outras tantas empresas, eu acredito, né, que depois de olhar, mas que eu votaria favoravelmente. Com relação à Sabesp, eu efetivamente prefiro aguardar o tal estudo. Porque é importante entender que no estado de São Paulo, empresas privadas na área do saneamento não são proibidas, tá? Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, olha, a Sabesp tem o monopólio, a Sabesp é que faz tudo. Não. No estado de São Paulo, nós temos empresas privadas em algumas cidades, nós temos empresas municipais em outras. Até eu trouxe aqui o exemplo de Guarulhos, que era uma empresa municipal na época do PT. Quando a Sabesp assumiu, ainda durante o meu mandato, teve realmente uma mudança significativa na cidade de Guarulhos. Então, assim, eu quero esperar esse estudo, quero ler esse estudo. Eu sempre discutia sobre isso lá no plenário, porque eu apoiei várias das privatizações ou desestatizações propostas pelo governo Dória e Rodrigo, mas outras eu não apoiei. E as pessoas não conseguiam compreender, diziam, mas de que lado você está? Eu falei, olha, eu quero analisar os casos concretos, eu quero ver qual vai ser o resultado para a população. Não é só o valor da tarifa, né? Então, assim, vamos ser justos aqui. Eu recebia muita reclamação, por exemplo, de alguns racionamentos que a própria Sabesp fazia, tá? Em regra, impactando os bairros mais carentes. Então, eu recebia várias reclamações. Mas é uma empresa, né, que tem, apesar dessas reclamações pontuais, um serviço que é reconhecido, uma água que tem qualidade, um valor que ainda é acessível, muito embora haja questionamentos de pessoas que não têm o serviço de saneamento, ou seja, de tratamento, né, do esgoto, pagando a taxa por esse tratamento, porque a empresa ainda tem uma dificuldade de separar. Mas é um serviço de excelência. Então, eu tenho muita preocupação com esse tema. Eu vou aguardar o estudo, confio na seriedade do governador, ele efetivamente vai ouvir os técnicos. As conversas que eu tive com ele lá atrás, não agora, ele se mostrou assim muito determinado em fazer essa desestatização, né? É efetivamente uma pauta dele. Ele falou sobre isso na campanha, depois de eleito passou a falar com mais firmeza, vamos dizer assim. Mas eu sei que é isso que ele deseja, sei que o mercado vai receber essa desestatização como um bom sinal, tá? Tenho conhecimento disso, mas eu efetivamente prefiro ver o estudo antes de dizer que eu, estando lá, votaria a favor, e a resistência vai ser muito grande, e essa resistência não será só da esquerda. Zambelli, e você? Olha, eu concordo em boa parte com a professora Janaína, principalmente quando ela fala que estudo, é importante a gente ver a conclusão do estudo, porque já foram feitos estudos na gestão Alckmin, na gestão Dória, e na gestão Alckmin resultou numa capitalização da empresa, não foi vendido o controle, e na gestão Dória não aconteceu nada, ficou lá na mão da Fazenda, inclusive o estudo era conclusivo no sentido de privatizar, mas houve a decisão política de não avançar. E lembrando que o slogan da gestão era a maior privatização da história, etc. Era mobilizado por isso, mas mesmo assim não avançou. Mas o governador Dória, inclusive, tratava no início da sua gestão, em 2019, a Sabesp como prioridade, era parecida um pouco. O que eu acho que tem diferente, tá, Felipe? Primeiro é o seguinte, deixou de ser um tabu político-eleitoral. Na campanha eleitoral, como a Janaína mencionou, o adversário do Tarcísio, Fernando Haddad, fez um programa de quase 10 minutos, no horário nobre, na reta final da campanha,
sobre Sabesp, para dizer, olha, o meu adversário quer privatizar, vai aumentar a tarifa e vai piorar o serviço. Então, ele apostou. E o Tarcísio, ao contrário de outros candidatos a governador de São Paulo, que quando o assunto a privatização da Sabesp vinha à tona, e aí o cara dizia, não é bem assim, não vou privatizar, não, ele redobrou a aposta. Ele insistiu na privatização, na campanha, na transição e no início do governo. Então, de novo, naquela linha das direções, a direção do Tarcísio é pró-privatização. A gente precisa ver se os estudos vão sinalizar nesse sentido. Outra questão que eu vejo que é, algumas pesquisas recentes têm mostrado que o cidadão trata privatização como um tema não é tão proibido falar do assunto, né? No passado era um tema bastante traumático para os políticos abordarem, sobretudo uma empresa, como a professora Janaína mencionou, muito bem avaliada no interior. A Sabesp ela tem problemas de avaliação na Grande São Paulo, na capital, mas no interior de São Paulo ela é muito bem avaliada, os serviços são bem avaliados. É difícil você mexer, diferentemente de outras empresas de saneamento estatais, que são muito mal avaliados. No caso de Minas Gerais, por exemplo, a Copasa é muito mal avaliada. Então é mais fácil você vender o controle de uma empresa que não tem esse conceito na população. Mas eu não vejo, eu acho que vai haver um debate na Assembleia, mas eu vejo hoje a base do governador bastante sólida para, eventualmente, aprovar um processo. Os adversários da privatização, para mim, não estão na Assembleia, estão nos municípios. Os prefeitos que vão disputar a eleição ano que vem, e, ao que tudo indica, esse calendário que o governador apresentou hoje é para que a conclusão, o desfecho aconteça ali meados de 2024, eles vão disputar a eleição. O governador disse que a privatização vai oferecer contrapartidas para os municípios, investimentos em obras que vão acabar estimulando o engajamento dos prefeitos. E tem uma outra questão, o prefeito da capital, né? A capital é o principal cliente da Sabesp. Responde por mais de 50% da receita da Sabesp. Então, se o prefeito da capital for contra, eu acho muito difícil privatizar. E hoje, pelo que eu tenho ouvido do prefeito Ricardo Nunes, existe uma desconfiança em relação ao modelo. Pode ser que ele seja convencido politicamente, pode. Mas hoje eu vejo os adversários da privatização estão mais na linha das prefeituras, dos municípios, do que na Assembleia, que eu acho que no final das contas pode ser uma votação apertada, mas como não tem ali, diferente de Minas também, que precisa mudar a Constituição estadual, acabar com o plebiscito que existe na Constituição de Minas para privatizar, aqui não, aqui tem que ter maioria simples. Então, a maioria simples, o governador acho que ele tem condições de manobrar a sua base para ter maioria simples. Pode ter dissidências e tal, mas eu acho que o principal obstáculo para a privatização da Sabesp hoje está nos municípios. O que alegam, hein? Seja no município, seja... Qual que é a alegação mais forte contra a privatização? Não, primeiro, assim, é o custo político, né? Porque se chega no município que a Sabesp está bem avaliada, se você vai trocar, é um risco que o prefeito assume. Assim, vou trocar uma empresa que está bem avaliada, por que eu vou comprar uma briga aqui? Acontecer. E tem uma dúvida em relação ao que vem por aí, né? Acho que isso a oposição a ele pode fazer valer. E em relação à capital, é mais a dinâmica, assim, eu acho que tem que ser chamada para a conversa. A capital está um pouco distante do processo de privatização. A Câmara Municipal é muito importante nesse processo da Sabesp, né? Os vereadores estão se queixando de, não estamos... São Paulo é a principal... É um município que responde por mais da metade da receita da empresa. A capital está sendo ouvida nesse processo, então tem um processo político de convencimento do Tarcísio, de envolver os vereadores, envolver o prefeito. Mas eu acho que no interior, Joel, a principal dúvida é essa. Eu vou comprar, né, no ano eleitoral, no ano que eu vou disputar a reeleição, eu vou buscar um mandato, eu vou comprar uma briga que não é minha, é do governador, para assumir um ônus de, quem sabe, vir aí uma empresa privada. Né, porque depende tudo errado, cobra caro. Porque depende um pouco dos arranjos regionais, né, tem consórcios, tem várias possibilidades pós-privatização. Então, aí... E pós-eleição, quer dizer, pode ficar para depois da eleição também, para não ter esse ruído antes. Eu vejo o seguinte, aí tem uma avaliação um pouco mais... eu vejo assim, se ficar para a segunda metade do mandato, a probabilidade diminui bastante, porque você vai ter um governador pleiteando ou um novo mandato ou uma disputa presidencial. Exato. Mais dependente dos arranjos políticos, ou seja, vai precisar dos partidos políticos do lado dele, ele vai precisar do apoio do prefeito, quem for prefeito da capital, né, para disputar a eleição nacional. Então, eu acho que o contexto, assim, eu vejo o governador empenhado em acelerar esse debate, porque ele tem clareza de que o momento é oportuno. Ele tem um calor, assim, a opinião pública começa a aceitar mais a privatização. Existe foi uma plataforma de campanha dele, ele defendeu exaustivamente o modelo de privatização da Sabesp. Então, ele consegue estabelecer, veja também, ele consegue estabelecer nesse tema uma distinção entre o governo Lula, que agora editou um decreto que dificulta bastante a participação privada no saneamento. Então, aquele diz, São Paulo vai acabar pautando
essa agenda mais liberal, de menos Estado, de mais presença do Estado, mais eficiência. Isso pode ser muito útil num processo aí futuro de polarização com o PT. É uma marca. Foi assim que eu iniciei esse debate, justamente mostrando essa distinção. E o Tarcísio, como o Zambelli falou, se ele coloca a possibilidade de ser candidato a presidente, ele certamente coloca, embora não fique dizendo isso publicamente, ele precisa realizar coisas concretas, né, muito rápido, para poder apresentar o seu resultado antes do término do mandato numa eventual campanha. Diga, Janaína. O marco do saneamento, que o Lula está destruindo agora, ele impôs para os estados um prazo para criar distritos para fins de saneamento. Então, o governo Dória e Garcia enviou para a Assembleia um projeto que eu entendi, né, que não estava com o melhor desenho, porque eles juntaram municípios aleatoriamente, tá? Criaram distritos. Os críticos, inclusive, disseram que esses distritos, de alguma maneira, preservavam toda a área da Sabesp. Então, quem queria privatizar ficou contra o projeto, porque havia ali um protecionismo para a Sabesp. E quem é a favor, né, da iniciativa privada ao lado de uma empresa pública que funcione, também criticou, alguns porque não respeitou as bacias hidrográficas, no meu caso, porque os municípios não foram ouvidos, eles foram unidos de maneira aleatória. Mas tudo isso para dizer o seguinte, ainda que não se consiga andar com esse projeto do governador, eu vejo que ele tem um caminho, porque pegar esses distritos, buscar players do sistema privado para desenvolver aquelas áreas, sabe? Porque as obras de saneamento, elas requerem muito investimento, né? Como eu falei outro dia aqui, subterrâneo, as ligações, as conexões para poder não só mandar água, mas recolher o esgoto e tratar. Então, o governador, que é um engenheiro competente, também tem esse caminho. Vamos pegar esses distritos, avaliar se essa divisão foi a melhor ou não. Né? Se não, vamos adaptar. Se foi, vamos pegar essas áreas e buscar agentes privados. Poderia fazer um projeto piloto numa área dessa. Pega a mais carente, a menos saneada. Aí eu acho que ele vai mostrar brilhantismo e a capacidade, né, que eu entendo que ele tem, mas que precisa ficar visível. Posso colocar também, Felipe? Veja, é claro, o diabo mora nos detalhes, sem sombra de dúvida, tem um monte de questões técnicas, tem questões da negociação política, dos acertos todos, e tudo isso pode sim inviabilizar um projeto. Mas, considerando a questão mais num ponto de vista mais distanciado, mais macro, quando a gente está falando de privatização ou de desestatização, de maneira geral, a gente está falando na possibilidade de ter uma gestão privada mais preocupada com a eficiência e a possibilidade daquilo que é o que a gente busca hoje em dia, de novos investimentos, de trazer recursos. Todo dia a gente discute os limites fiscais do Estado brasileiro, porque, de fato, não tem mais espaço para ficar aumentando muito o gasto. Então, justamente por isso, a gente deveria estar muito mais interessado e olhando com muito mais senso de oportunidade para as possibilidades de investimentos privados, sim, para resolver problemas sociais brasileiros. O Estado de São Paulo agora, a gente está vivendo um momento que é muito interessante, né? Essa mudança cultural que é o central dessa história toda. Privatização era criptonita eleitoral no passado brasileiro. Hoje em dia não. Hoje em dia é bandeira. Hoje em dia as pessoas aceitam, às vezes avaliam bem, às vezes até não só aceitam como querem. Estão dispostas sim a bancar esse tipo de aposta, porque sabem que vai significar mais investimento, porque sabem que vai significar melhoria, muitas vezes, maioria das vezes, da qualidade dos serviços. Vamos pensar em tantas rodovias aqui no estado de São Paulo que passaram, que são concessões e que melhoraram, assim, a olhos vistos para todo mundo que utiliza. E o Tarcísio, somado a tudo isso, ele retoma algo que, na minha visão de como se dá a relação entre as entidades aí federativas brasileiras, é uma relação muito importante, em que o governo de São Paulo, ele sempre é um contraponto ao governo federal. O governo federal representa algumas coisas, levantaram aqui, eles estão retrocedendo. Talvez o Congresso não deixe, mas o governo por si só está tentando retroceder no marco do saneamento. Tarcísio está tentando dar o passo além, está apostando na direção contrária. Sabesp é um deles, talvez o mais polêmico, mas tem linhas de trem, imagine mais investimentos para trens aqui no estado de São Paulo. Enfim, pautas importantes que eu acredito que o governador de São Paulo, que sempre tem um holofote do Brasil inteiro, porque é um estado, afinal de contas, grande, população, economicamente, é um estado que importa, sim, nos olhos de muita gente, e que tem esse poder de pautar o contraponto à política do governo federal e mostrar que esse contraponto, que é a alternativa, funciona.
é uma grande oportunidade que ele tem. Rapidamente, o Joel falou uma coisa que me lembrou um pouco da gestão Mário Covas como governador, quando ele privatizou, concedeu as rodovias, e havia um diagnóstico político que ele estaria assinando, enfim, o fim da carreira política dele. Pedágio ninguém aceita em São Paulo. A oposição trabalhou muito fortemente em várias campanhas pedágio, como eu lembro uma campanha do Mercadante ao governador que ele só falava de pedágio. Então nunca teve sucesso eleitoral e hoje deixou de ser tabu. Assim, as pessoas reclamam do pedágio, alto reclamam. Tarifa de pedágio é um problema em campanha eleitoral, mas entre ter rodovias bem pavimentadas, com infraestrutura, com um serviço melhor para o cidadão e voltar àquele regime de rodovias buracadas tal, e de repente você tem um novo paradigma aí que pode ser quebrado. Concordo com a professora Janaína que o governador tem a oportunidade de realmente criar, mostrar que ele tem capacidade de, diante das adversidades políticas, construir modelos sustentáveis, inclusive politicamente, para que as pessoas aceitem esse programa dele, que eu acho que me parece uma bandeira, de fato, de privatizar a Sabesp. Espero que esses estudos, obviamente, sejam feitos da maneira mais técnica possível e que incluam ali o que aconteceu com a SEDAI no Rio de Janeiro, que eu quero saber exatamente em todos os detalhes também, o que foi ruim, o que foi bom em todo esse processo, já que houve leilão ali de 3 blocos da SEDAI no Rio de Janeiro, rendeu 25 bilhões de reais aos caixas do governo do Estado. Eu comentei muitas vezes aqui, no embrião desse programa, quando a Arena ainda estava dentro do Prime, ao longo da cobertura eleitoral, como isso favoreceu o Cláudio Castro para a sua reeleição como governador, porque deu a ele muito dinheiro para investir em absolutamente tudo, seja segurança, seja infraestrutura, etc. E foram 3 blocos ali, foi a distribuição de água, tratamento e coleta de esgoto, que foram leiloados. A empresa estadual ainda ficou com a parte de tratamento de água, que me parece que rendeu 400 milhões de reais de lucro no ano passado. Mas há muitas acusações, e é claro que sempre tem um viés político, ideológico, então a gente precisa saber exatamente o que está acontecendo no todo, de que o preço aumentou, de que os serviços não são ruins, isso que é usado aqui pela oposição a esse projeto em São Paulo. Seria bom ter um estudo técnico para saber exatamente quais são as consequências.